Saudações, alunos do 7º ano das Escolas Cívicos Militares. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo. É a aula que estamos abordando aí a organização e a hierarquia militar brasileira. Qual o objetivo para a nossa aula de hoje? Bom, nosso objetivo é justamente entender como é a divisão militar do Exército brasileiro. Então nós vamos abordar especificamente essa Força Armada, que é o Exército Brasileiro. Então, conhecimentos prévios. Você lembra qual das três armas brasileiras é responsável pela defesa do solo brasileiro? E qual é o ministério responsável pela organização de toda a defesa nacional? Já respondendo aí para vocês, a primeira questão bastante óbvia, entre as três armas brasileiras nós temos o Exército, a Marinha e a Força Aérea Brasileira, sendo que o Exército é o responsável pela defesa do solo. A Força Aérea, o próprio nome já indica, é pelo espaço aéreo brasileiro, enquanto a Marinha é a responsável pela proteção das águas do Brasil. E qual é o ministério responsável pela organização de toda a defesa nacional? O ministério responsável em administrar as forças de proteção nacional é o Ministério da Defesa. Esse ministério é esse ministro que é indicado pelo presidente e ele não precisa necessariamente ser um militar. Um civil pode administrar o Ministério da Defesa junto com o Estado-Maior e com o auxílio de seus conselheiros militares, aí nas ações de proteção do território brasileiro. Então, problematização. Para salvaguardar e proteger o território nacional, é necessário cooperação e a colaboração de uma grande quantidade de soldados e oficiais. E daí é justamente sobre isso que nós vamos abordar aqui. Como funciona essa organização nacional do Exército Brasileiro? Em administrar, cooperar, indicar os papéis de cada membro nessas Forças Armadas, para garantir aí uma proteção rápida, uma proteção imediata e, principalmente, uma proteção qualificada e eficiente dentro do papel constitucional do Exército Brasileiro. Então, contextualizando, as Forças Armadas Brasileiras contabilizam um total aproximadamente de 400 mil membros. Isso é, entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Sendo que a maior parte desses membros aqui, mais 50%, estão no Exército. Tá? Esses são membros uniformizados e armados. Para a sua organização interna, é fundamental o respeito às hierarquias e às ordens de comando dos oficiais de maior patente para os de menor patente. Então você tem toda aquela hierarquia de oficiais, suboficiais, oficiais generais, em que você tem toda uma cadeia de comando extremamente bem organizada. Lembrando que, em se tratando de Forças Armadas, a natureza de sua função, que são justamente proteger o território, proteger a ordem constitucional e garantir a lei e a ordem, essas são as três funções básicas das Forças Armadas, as prioritárias. Para isso, exige uma liderança competente, compromissada e hierarquizada. Pelo assunto se tratar um assunto de armas, um assunto militar, você não pode ter muito tempo para debater quais decisões devem ser tomadas. Por isso a hierarquia se torna muito importante dentro do Exército. Você precisa ter um oficial superior muito bem qualificado para tomar decisões rápidas e decisões corretas. Ele não pode ter dúvida no momento de uma ação. E o Brasil, então, é dividido em 12 grandes regiões militares, com as suas próprias cadeias de comando e a função de colaborarem entre si na defesa da pátria-mãe e na proteção da população sob a jurisdição. Percebam que algumas regiões militares, por serem consideradas mais estratégicas, elas englobam apenas um estado. Outras regiões militares, elas podem somar mais de um estado, como é o caso, por exemplo, da 5ª Região Militar, que envolve o estado do Paraná e de Santa Catarina. Já a 3ª Região Militar, o Rio Grande do Sul, é apenas um estado aqui. Enquanto você vai ter também a 9ª Região Militar, que envolve o Mato Grosso do Sul, ou a 11ª Região Militar. Então, de acordo com a importância, a quantidade de população que tem no lugar, a importância estratégica, tem fronteiras com países inimigos, coisa assim, essas regiões militares elas têm tamanhos diversos. Sendo muito importante para elas a plena administração e também a colaboração entre todas elas. Afinal de contas, vamos lembrar que o Exército é uma força nacional de segurança. Então vamos lá, atividade. Como está dividido a estrutura de defesa do Exército Brasileiro para a proteção do território nacional? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, meus alunos, responderam? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, portanto, o seu texto não precisa necessariamente estar igual ao meu, mas alguns elementos têm que estar presentes no seu texto para a gente poder considerar uma resposta correta. Então, eu perguntei para vocês, como está dividida a estrutura de defesa do Exército Brasileiro para a proteção do território nacional? Minha sugestão de resposta: o Exército Brasileiro encontra-se dividido em 12 regiões militares, de cadeias de comando, com suas funções geograficamente definidas em função conjunta. É a função que o Exército tem de prestar colaboração. Lembrando que apenas que essas divisões de regiões militares são apenas regiões administrativas. Tá? O Exército é uma instituição de Estado e uma instituição nacional. Ele funciona em todos os campos do território nacional brasileiro. Como que fica a divisão de recursos humanos do Exército, já que o Exército é quem tem a maior quantidade de soldados, o efetivo militar maior? Então, dentro da organização dos recursos humanos, o Exército Brasileiro, podemos dividir sua administração entre 3 tipos de servidores: os servidores de armas, os servidores de quadro e os servidores de serviço. Cada um com sua própria organização e subdivisão. E nós vamos listar aí, informando melhor como que é cada um deles. Então, entre os servidores de armas, nós temos os servidores chamados de armas base, que é principalmente a infantaria, que é formada pelos soldados a pé, aqueles que podem deslocar-se em qualquer tipo de região e que conquistam e ocupam, e mantêm o terreno em operações ofensivas e defensivas. Até hoje, pela literatura militar, a infantaria, o soldado a pé, é muito importante, porque quem faz a ocupação mesmo de um território, um tanque pode até conquistar o território, mas quem se estabelece e fica e consegue ter a garantia de defesa é justamente a infantaria. Então ela é muito importante para essa operação de ocupar efetivamente, mostrar a presença em um território. Como aqui nós temos, por exemplo, uma brigada de infantaria de selva. Dentro do Exército Brasileiro nós temos vários treinamentos de infantaria, como a infantaria da Caatinga, a infantaria da Amazônia, todos aí com cursos próprios de formação de acordo com a geografia em que esse soldado vai se especializar. E daí nós temos também outras armas básicas que são a cavalaria, certo? Que ela reconhece, função dela reconhecer e proporcionar segurança às demais formações de combate. Combate por seus próprios meios, podendo ser blindada. Uma cavalaria blindada é quando você utiliza um veículo que é mobilizado por lagartas. Lagartas são justamente esses trilhos que ficam abaixo do veículo. E esse aqui é um exemplo de veículo com lagartas, que caracteriza então ela ser uma cavalaria blindada. Ou mecanizada. No caso, a cavalaria mecanizada é quando se usa de rodas em seus veículos, rodas e pneus. Então, a cavalaria blindada, ela usa esse sistema de lagartos porque ela trabalha com veículos mais pesados, veículos mais reforçados, enquanto a cavalaria mecanizada, ela trabalha com veículos mais leves, por isso não se torna necessário esse sistema de rolamento. Então, mais uma atividadezinha para a nossa aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: quanto à organização das armas base, como podemos dividir a descrição da infantaria para a cavalaria mecanizada e a cavalaria blindada? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, respondido? Eu perguntei para vocês quanto à organização das armas base, como podemos dividir a descrição da infantaria para a cavalaria mecanizada e a cavalaria blindada. Então, qual que é a diferença entre esses três setores tão importantes do Exército Brasileiro e tão importantes em qualquer operação militar? Aqui está a minha sugestão de resposta. Então, a infantaria ela é composta por soldados a pé, enquanto a cavalaria mecanizada envolve veículos leves que se movem por pneus principalmente. E daí nós também temos a cavalaria blindada, que envolve veículos mais pesados carregados aí por um sistema de lagartas. São aqueles trilhos que vão girando junto às rodas dentadas. Lembrando sempre para vocês que a infantaria é muito importante, porque no caso de uma ocupação de um território, você não vai conseguir, por exemplo, fazer a fiscalização por bombas, por armas ou por sobreviventes, pessoas dentro de casas e residências usando veículos. Então, a ocupação efetiva de um território, para isso sempre vai ser necessário um bom corpo de infantaria, porque são eles que vão estabelecer mesmo o domínio e a ordem no território ocupado aí pelo Exército ou por qualquer uma das Forças Armadas, tornando-se assim a infantaria uma força basicamente eterna no Exército de qualquer país. E daí nós temos também aqui as armas de apoio ao combate. Que nós temos aí três tipos de armas de apoio. O primeiro tipo são as chamadas armas de artilharia. Como a gente pode ver aqui, esse aqui é um sistema de lançadores múltiplos de foguetes chamado Astros II. Então você tem esse caminhão e aqui embaixo, na caçamba, você tem um sistema municiado com vários foguetes que podem ser lançados continuamente. Esse é um veículo muito usado pelo Exército Brasileiro e ele tem que oferecer o apoio de fogo. Tanto o apoio de fogo para ataques terrestres ou a defesa terrestre, quanto também você tem outros veículos de armas de artilharia cuja função é oferecer o apoio de fogo caso haja algum fogo aéreo inimigo, isso é, uma aeronáutica inimiga, assim procurando então evitar ações aéreas que possam atingir o Exército. Então, nessa parte de proteção aérea, o Exército também tem a sua participação. Nós também temos, então, entre as armas de apoio, as armas de engenharia. Essas armas são responsáveis por viabilizar a mobilidade e contra-mobilidade. Isso aí, elas são responsáveis, no caso de alguma ação militar, de erguer rapidamente pontes, e abrir rapidamente estradas e terrenos necessários para a passagem das armas pesadas e dos soldados, assim como também no caso de um recuo, eles são responsáveis pela sabotagem dessas estruturas, a fim de dificultar justamente o avanço inimigo. Então, as armas de engenharia, as armas de apoio à engenharia, elas têm essa função, ou de garantir uma mobilidade mais ágil para as nossas Forças Armadas, ou para dificultar justamente a mobilidade de uma Força Armada inimiga, rival. Então, eles aí se tornam fundamentais para isso. E por último, nós temos as armas de apoio e comunicações. Que elas têm o apoio à instalação e à manutenção do que eles chamam de C2, que é comando e controle. Justamente, eles ficam responsáveis por todo o sistema de comunicação, comunicação a rádio, comunicação por internet, comunicação entre as três forças, como fazer comunicação, criptografar essa comunicação, isso é, fazer uma comunicação que o inimigo não consiga interferir, não consiga copiar as informações que estão sendo prestadas. Então, esse grupo aí de comunicações, ele fica responsável por uma base muito importante em qualquer operação, que é informações precisas, informações rápidas e informações que o inimigo não tem acesso. Assim como também o grupo de comunicações, ele fica responsável de tentar verificar se há comunicações inimigas e tentando interferir, identificá-las, traduzi-las, justamente, pois a informação que você tiver sobre o exército inimigo é muito importante. Quanto mais informação você tiver sobre o que está ocorrendo com o exército inimigo e menos informação eles tiverem sobre o que está ocorrendo com o seu exército, é uma vantagem gigantesca do ponto de vista estratégico. Informação é poder. E comunicação são responsáveis aí pela transmissão de informações e interferir em informações. E aí nós temos os tipos de servidores. Nós temos os servidores de quadro. Tá? No caso aqui nós temos três grandes quadros de servidores.
São o quadro de engenheiros militares, chamados de QEM, o quadro de material bélico, QMB, e o quadro complementar de oficiais, QCO. O que cada um deles é? No caso aqui, pessoal, o quadro de engenheiros militares é formado pelo Instituto Militar de Engenharia e fazem parte do trabalho técnico de engenharia não combatente. Embora eles façam parte das Forças Armadas e do Exército, eles não são um quadro de linha de campo. E justamente eles operam nas fábricas e arsenais do Exército Brasileiro. Então a função deles está justamente na fabricação de produto bélico e no desenvolvimento desses produtos necessários para o Exército Brasileiro. Uma engenharia bastante importante. Em seguida nós temos o quadro de material bélico, que é formado pela Academia das Agulhas Negras. E lá eles tratam da manutenção do equipamento bélico. Então todo aquele equipamento que eu mostrei para vocês aqui, um tanque com lagartas, um lançador de foguetes astros, tudo isso aí tem uma manutenção muito específica. E é necessária manutenção para você ter a devida confiabilidade das armas que você está usando. Tá? Não só essas armas de grande porte, como eu citei aqui, mas também a manutenção de rifles, de fuzis de assalto, tão necessários aí para a infantaria. Então tudo isso aí é necessário você ter uma formação muito específica de como é a devida manutenção desse equipamento. E por último nós temos o quadro complementar de oficiais, que são responsáveis diplomados nas áreas gerais de administração, justamente administração, direito, informática. São pessoas que fazem parte do quadro burocrático aí das Forças Armadas necessário para administrar os recursos. Tá? Então, esse quadro aí também é muito importante na administração do equipamento que cada quartel dispõe, na logística de onde transportar cada produto necessário. E daí nós temos os oficiais de serviço. Os oficiais de serviço estão responsáveis por serviços de intendência e de saúde, médicos, dentistas e farmacêuticos. Afinal de contas, vamos lembrar que o Exército tem entre os seus membros uma grande quantidade de pessoa que precisa estar em pleno estado de saúde para poder exercer a sua atividade. Então possui como função a manutenção do bem-estar dos recursos humanos do Exército Brasileiro por meio do atendimento às suas necessidades sanitárias, logísticas e de sustento. Então, oficiais de saúde, após sua graduação, por uma instituição de ensino superior, ingressam no Exército por meio da Escola de Saúde do Exército, a sigla aqui, ESSEX. Então, para você ser, por exemplo, um oficial de serviço e trabalhar na área da saúde, você tem que ter a formação superior universitária de medicina. Após você ter essa formação, ser diplomado em medicina, aí então você tem a possibilidade, através da Escola de Saúde do Exército, de ingressar nas Forças Armadas como um oficial de serviço, cuidando aí da questão de saúde do Exército Brasileiro. Então vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Após verificar a organização do Exército Brasileiro, como podemos diferenciar as categorias de organização dessa instituição? Então, vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Minha sugestão de resposta aqui. Dentro da organização do Exército, podemos diferenciar entre soldados de armas, responsáveis pelo combate armado, propriamente dito, os soldados de quadro, responsáveis pela manutenção do armamento militar, e os soldados de serviço, responsáveis pelo cuidado e apoio dos recursos humanos das Forças Armadas Brasileiras. Então, é assim que é dividido o Exército Brasileiro, essa Força Armada Brasileira. Então, retomado, o que nós vimos na aula de hoje? Observamos as 12 regiões militares brasileiras e suas respectivas áreas de atuação, assim como podemos ver como estão organizados e divididos os recursos humanos do Exército Brasileiro. Então, eu agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima.